nós temos 3h01 da tarde, está todo mundo presente, os apresentadores, sejam todos bem-vindos, aqueles que vieram assistir também a sessão, e nós vamos começar. Eu vou começar então com a minha apresentação, seguindo a ordem que me passaram, né? Vou abrir aqui os slides, vocês me dizem se vocês estão vendo, tá? O Meet não está detectando aqui o meu visualizador de fotos. Deixa eu abrir aqui pelo... Esses programas sempre têm essas coisas. Vamos ver se ele detecta o PDF. Então, vocês estão visualizando aí a tela? Sim, ajudar. Estão visualizando o meu compartilhamento, né? Uhum. Perfeito. Então, vamos lá. A minha apresentação, o título da comunicação é A Sexta Extinção Massiva de Espécies em O Sonho dos Deuses, Conexões Criativas entre Quadrinhos, Escultura e Performance. Na verdade, o que eu vou tratar aqui é um pouco daquilo que eu realizei no meu pós-doutorado, ano passado, na Unesp, que envolveu criações em múltiplas mídias, fundamentalmente em performance e história em quadrinhos. E eu vou focar, no final, num trabalho que ainda é inédito, né? Ele já está pronto, mas ainda não lancei, que é uma história em quadrinhos toda feita a partir de esculturas que eu desenvolvi, inspirada em processos performáticos meus, que eu apresentei no ano passado. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um universo ficcional que eu chamo de Aurora Pós-Humana, que ele situa o planeta Terra num futuro próximo, né, mas não tão próximo, dentro de uns 300 anos, para acelerar os avanços hipertecnológicos da contemporaneidade e para que eu discuta questões que relacionam a nossa relação direta com a tecnologia e também o nosso envolvimento gnóstico com a transcendência, porque mesmo com o avanço tecnológico, a gente ainda vive num mundo extremamente cheio de crenças, crendices, né? E com buscas transcendentes. E a minha pesquisa e a minha produção artística ela é toda voltada para a relação entre essas tensões. E aí eu trabalho muito um conceito do Roy Ascott, que eu gosto, que é o das três realidades, que no momento, na contemporaneidade, nós vivemos, experienciamos três realidades. Que realidades são essas? A realidade validada, que é a nossa realidade cotidiana, no dia a dia, a nossa experiência atávica no real. As realidades virtuais, que agora, então, com a pandemia, estão tomando cada vez mais o nosso tempo, que é as cosmogonias, as experiências dentro dos espaços virtuais, como, por exemplo, esse momento aqui agora, nessa mesa que nós estamos de debate, que é uma realidade virtual. Apesar de nós estamos aqui nos nossos espaços de realidade validada, né, a comunicação que nos coloca em um eixo só, ela é virtual. Então, é uma experiência de virtualidade também, com suas características muito peculiares. E a terceira forma de realidade, que é a realidade vegetal. O que seriam essas realidades vegetais? Seriam as formas de acessar enox, estados não ordinários de consciência, que nos fazem ter percepções, tanto que as outras duas realidades não nos proporcionam. E aí, essa realidade vegetal, ela pode ser proporcionada desde o uso de enteógenos, né, como, por exemplo, a ayahuasca, o psilocybe cubensis, até técnicas antigas, como os pranayamas, que são uma técnica de respiração indiana, para você
hiperventilar o cérebro e chegar em estados não ordinários de consciência, assim como a respiração holotrópica. E eu venho utilizando essas técnicas também no meu trabalho artístico, né, como uma forma de amplificar os meus processos criativos. Então, a minha produção artística percorre esses territórios fundamentais aí, que é o da aceleração tecnológica, da hiperinformação contemporânea e também o das realidades vegetais, das buscas transcendentes através de tecnologias ancestrais. E aí eu tenho um projeto musical e performático, que é o Posthuman Tantra, que desenvolve performances já há 10 anos e, como projeto musical, existe desde 2004, há 16 anos, em que eu realizo atos performáticos com o objetivo de gerar questionamentos sobre esses processos tecnológicos, unindo o conceito da tecnognose e do tecnoxamanismo às novas tecnologias, inclusive usando essas tecnologias para refletir sobre questões xamânicas. Aí, por exemplo, nessa imagem tem algumas dos atos performáticos. O primeiro que está ali é o Cyberpagelância, que foi a primeira banda no Brasil, o primeiro grupo performático a usar a realidade aumentada, isso lá em 2010, né, para incorporar, então, me transformar em um totem ancestral, xamânico, usando essas tecnologias, né, colocando elas em contraste, a tecnologia ancestral com a tecnologia atual. Aqui, o grupo, na verdade, ele é formado não só por mim, mas por uma série de pessoas que estão sempre me acompanhando. Algumas estão fixas há muito tempo, outras são convidados, são integrantes também do grupo de pesquisa Cria Ciber, que é o grupo que eu coordeno na Faculdade de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás. Aí tem a capa de um dos primeiros discos do Posthuman Tantra lançado na Suíça. A banda também é uma banda musical, mas que tem esse aspecto performático aí, vocês estão vendo. Aqui, então, um dos atos performáticos que foram desenvolvidos no ano passado e que gerou uma história em quadrinhos. Então, o nome desse ato aí é Quilombot, é um ato em que eu utilizo de alguns subterfúgios ritualísticos para criticar a obsessão contemporânea com a virtualidade. Então, eu vou sacrificar um telefone celular que vai gritar pedindo para que não seja morto, e eu vou crucificá-lo e destruí-lo. E eu uso uma série de elementos rituais que eles foram depois reutilizados no contexto da história em quadrinhos Lupus Diem, que foi publicada na revista Artlex Pós-Humanos, que é uma revista anual. Eu não vou ter tempo aqui de detalhar muito essas performances e essas histórias em quadrinhos, mas é legal só para vocês entenderem o contexto que eu trabalho e que esse trabalho foi desenvolvido. O tempo é muito curto. Aqui outra performance também que inspirou a história em quadrinhos principal que eu analiso no texto que está sendo produzido para essa comunicação, que é o ato Lupus Noctis, em que eu simulo um personagem que eu chamo de Tecne, que ele representa a criação humana, mas uma criação humana que acaba se esquecendo de que ela faz parte da cosmogonia gaiana e ela passa a destruir o seu ambiente, a biosfera, né? Na verdade, o seu Deus real, de onde ele surgiu. E nessa performance eu discuto esses elementos e eu incorporo a personagem Tecne. Aqui mais uma imagem dessa performance, que é a Lupus Noctis, e aqui eu estou discutindo com a morte, né? É uma brincadeira aí, Tecne, trocando ideia com a morte, depois a morte acaba sendo subjugada por Tecne. E aí a revista em quadrinhos Artlex Pós-Humanos, que é um título que existe já desde 2005, é publicado pela editora Marca de Fantasia, que é uma editora acadêmica lá da Universidade Federal da Paraíba. É uma revista anual de quadrinhos experimentais criados por mim. E esse número, que é o número 13, ele trouxe só histórias em quadrinhos criadas
a partir de performances, né? E esse número, então, ele faz parte da minha pesquisa de pós-doutorado, que eu já concluí, foi realizado ano passado, né, até março desse ano, na verdade, no programa de pós-graduação em artes da Unesp, sob a supervisão da minha querida Rosângela Leotti. Aqui é todos os números da Artlex Pós-Humanos, é uma revista totalmente experimental, então, assim, tem quadrinhos de parceria com árvore, quadrinho criado, influenciado por uso de enteógenos dos mais diversos, né? Parceria com robô, parceria com entidades não biológicas e experimentos gráficos das mais diversas formas possíveis também. Agora eu tenho usado, inclusive, redes neurais para transformar as imagens. Mais páginas do número 13, em que eu trago personagens que estão presentes na história em quadrinhos O Sonho dos Deuses, aqui também. Então, esse personagem aqui, por exemplo, que é esse lobo aqui, que é o sonho, ou o cão, ele é o quarto personagem que vai aparecer na O Sonho dos Deuses, que é uma história que, na verdade, ela tem uma relação muito profunda. É incrível, porque ela foi concluída no começo do ano. Eu já sabia da pandemia, mas a pandemia não era o que ela é. E é uma história que mostra o último ser humano na Terra conversando com 4 deidades e discutindo de quem é a culpa com essas deidades. É um quadrinho poético-filosófico. Aqui o projeto musical Ciberpagé, que é um projeto em que eu convido pessoas para musicarem meus aforismos. Os aforismos também refletem sobre essas questões, inclusive o Anésio, que está aí, já fez parceria comigo nesse projeto. Aqui é o meu trabalho com animação, então o personagem Tecne, ele aparece também nessa animação, que é Infinitum, que é uma animação toda elaborada usando redes neurais para gerar os frames da animação e gerar todo esse efeito psicodélico na animação, que era o efeito que a gente estava buscando, e ela também utiliza esse mesmo personagem que está na história em quadrinhos principal dessa minha apresentação e do artigo que eu estou escrevendo sobre ela. Esse, inclusive, já entrou em 2 festivais, um na Inglaterra e um nos Estados Unidos, essa animação. É uma animação curta, mas ainda demorou muito tempo para fazer, porque nós usamos a rede neural para gerar as modificações em cada frame da animação. Então foram assim, são 2 minutos, mas foram 6 meses de trabalho árduo para a gente chegar na finalização. Outra animação, essa usando Deep Dream, que muita gente conhece, né, que chama O Enterro dos Deuses, tem uma relação direta com O Sonho dos Deuses, que é essa HQ. O Enterro dos Deuses dá para vocês assistirem, está no YouTube, só vocês procurarem, né? Ela tem uma relação direta. Então vocês vejam que são produtos transmediáticos, cada um conta uma história diferente, mas eles se conectam nesse universo ficcional que é a Aurora Pós-Humana. E aqui, finalmente, então, aqui o processo criativo dos personagens, é interessante que eu me lancei o desafio de, pela primeira vez na minha vida, esculpir. Eu já fiz tanta coisa como artista, eu nunca tinha esculpido. E foi maravilhoso experienciar a questão da escultura, porque a minha ideia era criar os personagens da HQ e os cenários usando escultura e depois fazer um HQ, que é algo que eu nunca fiz, né, sempre trabalhei com desenho, toda a partir das esculturas e da fotografia. E foi uma experiência muito fascinante para mim, gostei demais, né, com todo o trabalho que me deu, mas foi desafiador. Eu acho que é sempre bom o artista não se estagnar, ele buscar outras experiências, e foi assim, delirante para mim experienciar esse processo criativo. E aqui, ó, tem algumas páginas, né, da HQ, para vocês terem ideia. Isso aí, então, é o último ser humano no planeta, e ele vai discutir com 4 deuses. Primeiro é Naturai, que é justamente nesse capítulo que está aí, que é essa árvore que está no fundo, essa árvore seca, que é o que sobrou da natureza, ele vai trocar ideia com ela, né? Aqui são páginas uma página do segundo capítulo, que é Tecne, que é quando ele vai dialogar com a Tecne, e aí tem ainda mais 2 capítulos, né, na história, um que ele vai conversar com aquele que é o sonho, ou o cão que eu falei, e o outro é com a Diana Funga, né, que é a deusa dos enteógenos. Então, existem esses personagens todos místicos aí, inspirados por discussões filosóficas contemporâneas e por discussões filosóficas ancestrais, por ocultismo, magia, tarô, arquétipos. Tem uma série de elementos que eu vou trazendo para a construção dessa história. Fechando a minha apresentação,
Então, aí, quem quiser saber mais sobre essas pesquisas todas, é só entrar no meu blog, cyberpagé.blogspot.com. A personagem Diana Fuga, eu não coloquei nenhuma imagem dela na apresentação, para mostrá-la um pouquinho para vocês aqui. Então, estou terminando, meu tempo já praticamente acabou, mas aqui, ó, vocês estão me vendo? Né? Então, para vocês verem aqui, ó, a escultura mesmo, né, da Diana Funga, né, que é uma das personagens principais da história. Me deu um trabalho, mas me deu assim, me fez um grande maravilhamento. E uma das intenções minhas, enquanto eu ia criar essas criaturas, esses seres esculpidos, coisas que eu nunca tinha feito, foi justamente conseguir traduzir um pouco da minha estética no meu desenho, na minha arte performática, nos personagens escultóricos, né? E, para falar a verdade, eu me apaixonei, já quero fazer outras HQs usando esse experimento aí, atásico. A gente está muito digital hoje. A minha ideia, cada vez eu estou caminhando para o digital, inclusive agora eu estou trabalhando muito com rede neural e tal. Só que nesse momento eu falei assim, eu quero voltar para o atásico, eu quero voltar para tocar, para pegar. A gente não pode perder essa dimensão. E por isso que eu vim para a questão escultórica. Então é isso, agradeço muito, né, a atenção de vocês. E sem muitas delongas, nós vamos passar então agora para a segunda apresentação, que é da Rosane Martins, já que o Flávio não está conosco. Então, Rosane, tá? Fique à vontade, o tempo é seu. São 15 minutos de apresentação, a gente vai te acompanhar. Muito obrigada, Edgar. Agradeço a todos que estão aqui presentes hoje. Meu nome é Rosane. Eu e o Flávio fizemos um trabalho juntos sobre animação, animatronics, placas embarcadas, Arduino, na qual eu vou começar a apresentação nesse momento. Deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão vendo? Então, nosso trabalho era o programador como animador. Interfaces possíveis entre animação e programação por meio do uso de placas embarcadas para a produção de animatronics. Esse trabalho foi feito junto com o Flávio Gomes, que nesse momento ele não pôde estar presente porque ele está numa banca de doutorado, então ele não vai estar aqui presente, mas ele vai aparecer durante essa apresentação. Então, eu vou começar a falar sobre a parte teórica, sobre a questão das placas embarcadas, tá? Então, Arduino e placas embarcadas. A placa Arduino, ela foi criada em 2005 por Máximo Banzi, David Curtieri, Tom Igoi, Gianluca Martino e David Meniz, com a finalidade de popularizar a prototipagem eletrônica. A placa Arduino não é a única desse tipo. Hoje existem uma infinidade de modelos de placas desse tipo, mas a Arduino é com certeza a mais popular de todas. A origem da placa Arduino é uma homenagem a um bar com o mesmo nome onde os criadores da placa costumavam se encontrar. Esses criadores, eles se encontravam em um bar em Paris, na França. Então, onde provavelmente nasceram as primeiras ideias da construção da placa. Foi uma reunião, eles faziam reuniões e a partir disso eles começavam essas discussões sobre a criação de uma placa que pudesse ter integração entre software e hardware, onde eles pudessem fazer a integração desses equipamentos em alguns dispositivos em que elas pudessem ser feitas repetidamente. Então, elas pudessem fazer um determinado tipo de ação de forma repetida. Então, Arduino e sistemas embarcados. O Arduino e os sistemas embarcados, eles são usados em computação em geral, sistemas de controle, processamento de sinais, comunicação em rede e em diversas usabilidades. As vantagens do uso do Arduino. A facilidade de implementação. Existe uma comunidade ampla que posta códigos abertos para modificação, porque a placa Arduino, ela é uma placa código aberto. Essa é uma das placas, esse é um dos tipos, que eu vou mostrar posteriormente. Então, se vocês forem ver a questão da minha mão, ela é pequena, né?
Então, ela é possível ser aplicada. Tem placas menores, como a LilyPad, que eu vou explicar mais à frente. Mas é uma placa onde ela existe, ela possibilita muitas ações, né? Ela é de fácil prototipagem e programação, ela tem uma integridade com uma quantidade enorme de sensores, motores, instrumentos, entre LEDs, relés e assim por diante. E tem uma grande quantidade de tutoriais para aprendizagem disponível online. Ou seja, é fácil aprender a lidar com o Arduino. E os códigos de programação deles são disponíveis através de um programa da própria Arduino, que a gente entra no site e baixa para que ele passe essa programação para a placa. Então, existem vários tipos de Arduino, que eu vou falar só um pouco porque o tempo ele é limitado. Então, existe o Arduino Pro e o Arduino Mini, que é uma versão mais compacta da placa Arduino, tá? Essa aqui é a placa do Arduino Uno, a Pro e Mini, ela é menor, bem menor que essa, tá? A LilyPad, ela é uma placa para acessórios vestíveis, né? Você pode costurar ela sobre o tecido e aí ela pode fazer essa integração. Qual que é a questão dela? Ela tem poucas portas analógicas e poucas portas digitais, perdão. Então, tendo poucas portas, a infinidade de uso de sensores dela acaba sendo limitada. Ela consegue fazer essa integração entre digital e analógico pela programação? Sim, mas ela tem essa limitação por ser menor para poder ser possível ser utilizada embaixo de uma roupa. Arduino Micro e Nano. O Arduino Micro é semelhante ao Arduino Nano, porém o primeiro possui mais portas, ambos são pequenos, eles são menores, e mais fácil de ser acoplados em aplicações reduzidas. O Arduino Gemma, se eu não estiver muito enganada, quando nós fizemos a pesquisa, o Arduino Gemma estava saindo do mercado para ser substituído pela LilyPad, tá? Mas ela ainda continua sendo encontrada, mas é um pouco mais difícil de encontrar. Então, ela é uma versão vestível do Arduino, que é um dos menores Arduinos do mercado. E agora, há pouco tempo, eles lançaram o Arduino Robot. O Arduino Robot ele é específico para a robótica. Ele já contém integrado nele alguns dispositivos, como os botões de direcionamento, uma pequena tela, uma microtela, um buzzer, as rodinhas abaixo, mas você consegue fazer uma programação e colocar outros dispositivos nela, microcontroladores, programar as portas para que ela faça as atitudes. Geralmente, esse tipo de Arduino, quando ele é utilizado, vamos supor, naqueles robôs de arrumar a casa, de varrer a casa, né, vamos assim dizer, que é os robôs que limpam, pela questão do tamanho. Então, se você tem mais espaço para poder puxar a sujeira, você tem que ter um dispositivo pequeno para que ele possa fazer essa integração. Então, ele pode ser utilizado, inclusive, nesse tipo de exemplo. O Arduino Materia 101 é uma impressora 3D oficial da Arduino com um controlador Mega 256. Essa impressora 3D ela é muito difícil de ser encontrada no mercado atualmente, tá? Por quê? Por questões de logística, por questões de monetárias e tudo mais, a Arduino estava pensando seriamente em descontinuar o uso dela. Mas a usabilidade dela continua sendo da mesma forma que as impressoras 3D, só que a vantagem dela é de ser compacta e dar mais possibilidade da gente poder fazer um uso. Bom, nesse momento, como eu falei, o professor Flávio não pôde estar aqui no momento, mas ele deixou um vídeo para que ele possa explicar melhor a parte de animação e eu vou estar, ao final, fazendo um apanhado geral bem breve sobre essas questões. Vamos ver se eu consigo passar o vídeo tranquilamente. Olá, gente, tudo bem? Agora eu vou apresentar para vocês a parte de construção do animatrônico. Eu peço desculpa por não estar aqui de forma síncrona. A Rosana deve ter explicado por que eu não pude aparecer, mas vamos lá, tá? Vou compartilhar a tela com vocês.
eu tive que produzir esse animatrônico. Ele era parte do meu projeto de doutorado. O projeto de doutorado era um filme. E nesse filme tinha uma parte onde eu elaborava um animatrônico, né? E esse animatrônico ele tinha que funcionar como um animatrônico mesmo. Era parte do processo poético mesmo que envolvia a produção do meu projeto de doutorado. Bom, o primeiro passo foi pesquisar uma tecnologia que permitisse a produção desse material de forma mais rápida, né, descomplicada e tudo mais. E a melhor opção que eu encontrei foi a placa que deu um suporte muito bom, né? Tive que pesquisar bastante. E o final foi esse robôzinho que vocês estão vendo aí na tela, né? Que foi feito com uma placa do Paulo Base, tinha uma outra placa de suporte, que eu vou mostrar aqui na frente. Uma série de outros elementos eletrônicos lá dentro e foi produzido com MDF, então um corte. Vou mostrar aqui para vocês a metodologia básica de produção desse animatrônico seguiu todas essas etapas aqui, então foi a elaboração de esboço, né? A gente tem alguns desenhos ali no slide, a escolha dos materiais que eu ia utilizar. O MDF se apresentou melhor, por ser mais fácil de colar, mais leve. É um MDF de 3 milímetros, só um pixel. Os testes do processo mecânico, eu fiz vários testes para chegar nesse tipo de material. O projeto da carenagem, que é o projeto que eu apresento aqui embaixo, no slide, foi um projeto de corte feito no Illustrator. Eu mandei isso para uma empresa de fazer corte a laser e eles fizeram um corte. Depois foi feita a montagem do protótipo, a programação dele, que é onde a gente vai falar um pouco mais sobre a animação, e, por fim, a captura dos movimentos, né? Foi feito por meio de vídeo. O filme é um filme de animação, todo o filme, cada etapa do filme foi animada de uma forma específica, mas esse animatrônico eu só capturei em forma de vídeo. Vou mostrar isso mais na frente. Aqui dá para a gente ter uma noção da quantidade de elementos que a gente tinha. Ali dá para ver a placa de Arduino, né, conectada ainda fora da carenagem do robô. Tem uma segunda placa que ela recebeu o seleto e ela fazia a distribuição, porque o Arduino não consegue alimentar os motores que vão dar movimento para esse robô, porque a amperagem do Arduino é muito baixa, a amperagem que saiu. Eu podia queimar o Arduino se eu fosse utilizar ele para aumentar os motores. Então eu tinha duas alimentações. Ele tem uma alimentação que é uma bateria de 9 volts comum, que vai alimentar o Arduino, todos os servos motores e os LEDs. E eu tenho um grupo de 4 pilhas AA, né, que aí eu vou ter 6 volts nominais com amperagem um pouco mais alta, para alimentar só os motores que vão movimentar o robô. Ao todo são 6 servos, 2 motores, um receptor infravermelho que fica na cabeça do robô para eu mandar os comandos utilizando o controle remoto, e os LEDs dos olhos, né, são 2 LEDs dos olhos, e uma coisa, um buzzer. O buzzer é um alto-falantezinho que eu não cheguei a usar, né? O áudio foi substituído depois, então eu não cheguei a usar esse alto-falante no projeto final, mas o robô conta com isso, a animação tem. O som, eu vou mostrar um vídeo para vocês, o som é o som do controle mesmo, tá, gente? O robô final, ó, ele é de modo simples, né? Eu fiz a captura dos movimentos desse controle remoto, mapeando tudo que é Arduino, e eu criei comandos onde eu estava me comando. Então, vai superficialmente, aperta para o lado, vai para o lado, e dessa forma eu manipulava isso como se fosse tocha. Mas eu criei também uns botões especiais. Ó, nesse aqui eu ainda estou manipulando
Mas agora eu vou apertar uma tecla e ele vai executar uma ação inteira. Essa é a parte onde eu digo que a gente anima por meio da programação. Porque eu crio um movimento, é decisivo, ainda não. Olha só, vamos lá. Ele faz um movimento visual todo que foi programado, a sobrancelha, olho, finalizou a animação. Eu precisei acionar apenas uma tecla para ele fazer todo esse movimento, certo? Agora eu vou mostrar para vocês na programação como isso funciona, tá, gente? Aqui é onde eu faço o mapeamento de todos os elementos do robô. Então eu tenho aqui o LED dos olhos, a sobrancelha esquerda é o cerco 1, que é a porta 3, a sobrancelha direita, a porta 4, o cerco 2, e com isso eu tenho todo esse mapeamento. Aqui embaixo eu já começo a verificar, ó, nesse pedaço aqui, por exemplo, ó, se o controle remoto aperta esse código aqui, ou seja, recebe esse código no Arduino, ele vai verificar se a tecla mais foi acionada. E o que ele faz? Ele movimenta a sobrancelha para a produção nervosa. Então, ele vai movimentar os dois cérebros, ó, cérebro 1, cérebro 2, vai se movimentar. Então, isso aqui é um movimento simples. Eu apertei mais, ele fica nervoso. Ó, apertei o menos, ele vai ficar triste. Né? A sobrancelha dele vai abaixar e ele ficar triste. Então, são movimentos pontuais. Esses movimentos pontuais acabam sendo movimentos de marionete, manipulação de marionete. A animação ocorre principalmente quando eu chego em movimentos mais complexos. Por exemplo, esse aqui, ó. Aqui, ó, é uma animação já. Tá vendo? Ó? Se eu aperto a tecla áudio, se ela foi acionada, o que ele vai fazer? O cerco 3, e aí eu já não me lembro mais do que é o cerco 3, ele vai movimentar para a posição 120, o cerco 3, depois, vai esperar um segundo, depois ele vai se movimentar para a posição 60, aí ele vai esperar mais um segundo, e aí o cerco 3 e o 4 vão se movimentar juntos de alguma forma, vai esperar um segundo, o cerco 4 e o cerco 6 vão se movimentar, ó, eu comentei, o cerco 6 é o braço que vai levantar, vai esperar mais um segundo e assim ele segue. Bom, basicamente é isso, né? O tempo aqui é curto, a gente tem que ser rapidinho para explicar, mas a ideia aqui é o seguinte: hoje, se eu fosse construir esse animatrônico, eu provavelmente ia utilizar interação via celular, alguma coisa assim, que ia ser mais fácil. Na época ainda era bem complicado conseguir peças para isso, e eu consegui trabalhar com infravermelho e usando controle remoto de aparelho de TV, mas consegui organizar esse sistema onde você anima por meio do código da programação, você gera toda a animação que o animatrônico vai utilizar, e a partir daí você dispara e filma. Você pode usar 1, 2, 3 câmeras para filmar o animatrônico nesse sentido. E é assim que eu defino a ideia principal desse trabalho que eu queria apresentar para vocês, que é o uso da programação como animação dentro da manipulação de animatrônicos, utilizando como sistema embarcado uma placa de Arduino, né, e recursos diversos. Obrigado, gente. Encerrando a apresentação, apresento as referências. E vou fazer só 2 considerações, porque já estou com o tempo estourado. O corte, as peças foram feitas com um corte a laser, tá? As peças de MDF, o corte delas foram feitas a laser. E ele falou sobre a questão do servo 4. Ontem eu estava revisando a programação, que eu trabalho com a programação também. O servo 3 se referia ao braço, né? O robozinho está aqui, então o servo que referia era esse braço aqui, certo? Então, agradeço a todos e até mais.
Então, agradecemos a Rosane e ao nosso grande amigo Flávio, que infelizmente não esteve presente. Manda um abraço para ele por mim. E vamos na continuidade agora com o Zé Lures. Então, Zé Lures, você tem 15 minutos, a apresentação é sua. Opa, só ligando aqui rapidinho, testando. Apresentação. Estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Sim. Tudo certo. Então, beleza. Então, bora lá. Pessoal, boa tarde, eu sou o Gê Loures, eu sou doutorando em artes visuais pela UNB, e esse é o tema do meu trabalho, do meu artigo, As Musas dos Videogames, o limiar entre a objetificação e a hiperrealidade. Antes de começar a apresentação, é importante colocar que eu vou apresentar imagens explícitas. Então, caso você estejam com pessoas de menores, com crianças ou em locais que não seja adequado para visualizar as imagens, aqui está o meu aviso. Historicamente, as musas, elas são deidades na mitologia grega, e cada uma das 9 representa uma arte. Só que na representação artística, elas são colocadas o seu lado intelectual, o seu lado criativo, e do outro lado, o seu lado do corpo, a objetificação do corpo. Daí partiu a ideia do meu artigo. Aqui uma notícia de pouco tempo atrás, em que o mascote, a Lu, um mascote digital, 100% digital, da Magazine Luiza, sofre assédio sexual nas redes. Curiosamente, dia 14 de outubro, aconteceu essa thread no Twitter, que ela postou que ela é digital, que ela não vai se relacionar com ninguém, contudo, existe toda uma narrativa de artistas, de desenhistas, que colocam ela tendo relações com a mascote da Natura. Em sequência, a pessoa que respondeu com essa imagem, ela foi bloqueada. Então, chegamos ao conceito base, o conceito central do meu texto, que é a hiperrealidade, que, de maneira resumida, é quando as imagens perdem seu referencial, ganham uma autonomia de existência, onde elas se tornam mais que reais. E por que eu digo mais do que reais? Em 2014, o jornal britânico The Sun publicou uma notícia de jornal em que ele colocou essa imagem, falando que uma empresa estava produzindo implantes cibernéticos. Contudo, essa empresa ela não existe. A Serif é uma empresa do jogo Deus Ex. Outro exemplo, esse de 2018, um jornal russo, ao discutir sobre as crianças soldados em conflitos na África, no continente africano, usou para ilustrar uma cena de um jogo de videogame, que no caso aqui é o Metal Gear Solid 5. E no ano passado, rolou no WhatsApp de uma cidade no interior do Paraná a imagem desse fantasma. Contudo, essa imagem é do jogo Red Dead Redemption 2. Não é um fantasma e muito menos uma imagem propriamente dita real. E no começo do ano, um deputado federal do PT compartilhou uma cena de um jogo de videogame para celulares, falando que era uma ação do exército norte-americano. Percebam como todas essas imagens são de videogames e foram compartilhadas e colocadas e discutidas como se fossem parte da nossa realidade. Parte desse fenômeno eu acredito ser por 2 fatores. A primeira, evolução tecnológica. Os videogames, os computadores hoje conseguem gerar e criar imagens muito mais potentes, muito mais críveis do que anos, décadas atrás, e também por uma apropriação da linguagem cinematográfica. Dentro disso, entra o tema do artigo em si. Aqui temos a personagem Liara, ela é da trilogia Mass Effect. A Liara, ela pertence à raça Asari, e dentro do jogo, ela é a personagem com maior intelecto, mais inteligência do grupo. E a raça dela pode viver mais de 1000 anos.
Contudo, parte dos fãs dos jogos veem Liara apenas como um objeto sexual. Esse aqui é um print screen de uma modificação que permite que a Liara participe de uma homenagem com o jogador, no caso, o comandante Shepard no centro da imagem. E pesquisando mais a fundo, em sites pornográficos, você encontra milhares de vídeos utilizando a linguagem cinematográfica para criar animações da Liara totalmente como um objeto com foco na pornografia. Então percebo quando ela perdeu todo o caráter intelectual e narrativo dentro do jogo e foi apropriado por um discurso pornográfico. Um outro exemplo, mais clássico, é a Lara Croft, da franquia Tomb Raider, desde a década de 90, e que percebam nessa imagem como o corpo da personagem foi desenvolvido para se tornar mais atraente. Ele partiu totalmente do polígono para uma figura mais próxima de um corpo humano. E recentemente, a Lara Croft ganhou uma adaptação, Tomb Raider, para os cinemas. E nessa adaptação houve uma preocupação em trazer uma atriz com padrões de beleza, de corpo mais próximos da realidade. Aqui é uma comparação entre o jogo de 2013 e o último filme. Contudo, a personagem ela tem uma aura que, independentemente das tentativas e várias tentativas ao longo dos anos de tirar essa aura objetificada da personagem, isso persiste. Aqui temos um ensaio da Playboy de comemoração a 25 anos da personagem. Percebam na modelo do centro, de azul, que houve o cúmulo de colocar a modelo com papelão para simular seios poligonais. E esses dois primeiros estudos de caso, eu percebo que o fator principal que afeta isso é o consumidor rei. Consumidor rei é um conceito que diz que, dentro dos videogames, é aquele jogador que tem uma condição econômica alta, que tem influência nas mídias e que ele coloca o produto que ele consome no altar e, de acordo às preferências dele, a experiência dele e as vivências que ele tem, considera como deve ser pautada a produção de um jogo. E um exemplo dessa semana de ação do consumidor rei foi a demissão de uma apresentadora do Xbox. A apresentadora, desde que ela foi anunciada para gerir e administrar os programas da Microsoft, ela recebeu assédio moral, assédio sexual e até ameaças de morte. Um dos argumentos desse pessoal que assediava a jornalista era que ela não era uma gamer de verdade. Ou seja, ela não entra naquilo que o consumidor rei considera um jogador de verdade. E a marca Xbox, da Microsoft, infelizmente decidiu demiti-la do que comprar essa briga. E o último caso do trabalho, eis aqui do lado esquerdo, é a porta de um sex shopping na entrada, na parte central da cidade de Anápolis. O sex shop chama-se Afrodite, e eu entrevistei a dona do sex shop. Por que ele escolheu essa imagem? Porque essa imagem é a personagem Afrodite do jogo Smite. Percebam como que uma personagem de videogame foi apropriada da sua sexualidade, foi colocada em outro contexto e se tornou a mediadora entre produtos sexuais e o público. Na entrevista que eu fiz com a Tainara Camargo, eu questionei qual foi o motivo que ela escolheu. O argumento dela é que ela não queria uma imagem provocadora ou vulgar, mas que fosse bonita. Quando ela me deu essa entrevista, eu joguei no Google Afrodite e busquei ter mais ou menos as imagens que ela teve acesso. Curiosamente, nós temos pinturas da história da arte, temos esculturas, temos mulheres, mas ela escolheu logo uma imagem de uma personagem de videogame. Ou seja, essa questão da sexualidade nos games, ela já está no nosso cotidiano. E, para finalizar,
as considerações. Uh, os videogames muitas vezes são usados como são usados para perpetuar os estereótipos, principalmente sobre a sexualização do corpo feminino e também da objetificação e reforçar uma sociedade heteronormativa. Segunda coisa, o consumidor rei tem papel até hoje nessa ação de objetificação do corpo da mulher. Eu percebo tanto na questão das retiradas do seu papel intelectual e colocado numa função meramente sexual. Obviamente, essas personagens foram objetificadas, o que é curioso pensar que são personagens que não existem, elas são programadas e modeladas, ou seja, como podemos discutir objetificação de personagens de videogames? E também, através da hiperrealidade, eu enxergo que essa sexualidade nos games, ela está no nosso cotidiano. E é curioso porque o assunto ele é pouco abordado academicamente, e na internet, essa discussão ela é vista por um lado cômico, ela não é levada a sério. As minhas referências, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Lures, pela apresentação. Então, sem muitas delongas, nós vamos passar agora para o José Abrão e sua apresentação. Depois, nós teremos a sessão de bate-papo e questões dos presentes. José Abrão, a berlinda é sua. Olá, boa tarde. Todo mundo me escuta bem? Me vê bem? Estamos te escutando e vendo. Muito bem. Ok. Deixa eu ver se eu consigo abrir a apresentação aqui. Tá aparecendo alguma coisa? Ah, tá aí na minha tela ou não? Ainda não. Tô com um problema no meu computador com pop-up. Tô botando para abrir, ele aparece para mim, não aparece para vocês. Talvez eu tenha que fazer só falando, hein? Vamos ver se vai. Tenta converter em PDF como o Edgar fez. Não, eu tô tentando ir com PDF mesmo, é um problema com o meu Windows Explorer, que ele não tá abrindo o pop-up. Aí eu tô achando que não vou conseguir abrir ele aqui. Ué, pode ser, para qual e-mail que eu mando? Ok, bota no chat para você aqui. E aproveitando, Loures, eu quero ler a sua tese, hein? Se prepara, viu, José? 400 páginas. Eu estou nessa brincadeira agora. Eu estou até no Kindle. Poder... Mas o Zé Lures escreve de uma forma boa, né? Tem uma pegada meio jornalística, é gostoso de ler o trabalho. Vontade? Por causa dessa questão dos remakes, que assim como no cinema, agora nos jogos estão acontecendo com muita frequência. Só nos últimos 3 anos, teve um lançamento de mais ou menos 20 remakes. Aqui eu botei 5, só para dar um exemplo. E são remakes de todo tipo, de todos os gêneros, que trazem jogos de várias épocas passadas para agora. E a gente ficou pensando nisso, de se as práticas do remake nos games funcionam da mesma forma que no cinema, né, fazendo um paralelo com a linguagem cinematográfica. E também, voltando nessa questão ancestral de remake, se é sobre unicidade da arte, originalidade de produtos culturais, esse tipo de coisa, vinculado ao nosso pensamento de estética, que pensa na obra de arte hoje, ou no produto cultural, é melhor usar o termo produto cultural, como uma obra narrativa, expressiva, aberta.
Partindo daí, a gente faz essa exploração teórica, começando lá com a base da ideia de reprodutibilidade do Benjamin e da indústria cultural do Adorno, e trazendo isso para a atualidade, porque pensamos assim, o Adorno lá na publicação original dele, da indústria cultural, ele fala que a fragmentação da obra de arte vai matar a arte. O Benjamin fala que acaba com o fim daquela experiência estética da obra de arte na parede. Mas o que a gente percebe, na verdade, é que lá da escola de Frankfurt para cá, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que a nossa forma de experiência estética mudou e se adaptou ao redor desses produtos culturais contemporâneos e massificados. Então, para poder dar um respaldo para a gente estético com esse ponto de vista, a gente usou principalmente o conceito do neobarroco, especialmente através dessa autora, que é a Angela Italianis, que parte desse pressuposto de que o entretenimento é uma categoria relevante no debate de estética. E o principal ponto que ela usa para defender isso, e que a gente concorda, é a repetição. Essa ideia de repetição, ela não é apenas fazer a mesma coisa várias vezes. É repetição no sentido de refazer e aprimorar. E esse ato de refazer vai variar de época, de obra, e vai sempre estar estimulando ou ligado a certas qualidades formais, que por sua vez vão gerar certa experiência sensorial, e que vai ser, sim, vai atrair o interesse e vai ser apreciado pelo público em geral. O nosso objeto de estudo é um jogo original e o seu remake. No caso, é Final Fantasy VII, que foi lançado originalmente para o PlayStation em 1997, e o seu remake lançado esse ano, Final Fantasy VII Remake. Olha só que eles fizeram esse jogo de imagem, inclusive até na própria capa dos jogos, já começa essa repetição até aí. E aí, a gente começa a fazer uma ligação, a gente usa como instrumento de análise os próprios apontamentos que a autora faz, e a gente também usou como ponto como critério alguns apontamentos feitos por autores que estudam remake no cinema, como o Quaresma e o Weber. E aí a gente usa os critérios que eles apontaram para fazer essa ponte. O principal deles, o primeiro deles, não sei se posso dizer o principal, mas o primeiro deles, o que chama mais atenção, que é a primeira coisa que você bate o olho quando você vai olhar um remake nos jogos, é o fator da renovação tecnológica. Como o Louro já falou muitíssimo bem, a gente tem que levar muito em consideração o fato de como o poder do processamento pode gerar gráficos mais fidedignos. E isso gerou uma mudança, inclusive, nesse nosso objeto. À esquerda você tem o jogo original, de 97, que opta por um estilo mais cartunesco, né, bem colorido, quase infantil. Aí você pega esse mesmo personagem na mesma cena no jogo de 2020 e você vê que eles optaram por um traço muito mais fotorrealista, embora estilizado, ainda é muito mais fotorrealista, mais adulto, claramente indo por uma, digamos assim, uma pegada diferente, embora a coerência estética permaneça. Claramente é o mesmo personagem, é o mesmo mundo, é a mesma história, mas eles aproveitaram, tiraram vantagem desse poder de processamento e poder de gerar uma imagem mais fotorrealista em benefício do remake. Voltando no Quaresma e no Weber, eles apontam algumas dessas características que a gente usou como critério de análise, de por que fazer esse remake. O primeiro fator é o de nostalgia, que ele é meio que autoexplicativo.
Esse primeiro jogo, o de 97, foi durante muito tempo o jogo mais bem sucedido da franquia Final Fantasy. Ele vendeu 5 milhões de cópias. Então existe uma motivação. E também faz parte da memória de muita gente, da infância de muita gente. Daí trazer de novo. Isso está vinculado, obviamente, com o sucesso. Foi um grande sucesso comercial e de crítica. Então, por que não trazer este de volta? O Quaresma chama atenção para a relevância. E eu acho isso interessante, que ele acredita que para um remake ser bem sucedido, uma obra precisa ter tido um impacto cultural, originalmente, para justificar trazer aquela obra de volta. No caso do Final Fantasy VII, a gente usa como ponto de partida talvez o próprio impacto que ele teve narrativo na época, em que a história dele foi considerada inovadora, eles matam um personagem principal muito relevante na época, isso foi muito comentado, e eles trazem isso para agora, eles trazem isso para 2020. Só que eles trazem, e essa é uma coisa que eu achei mais interessante, através dessa recontextualização, que já é um conceito que o Eberwein traz como o mais importante para fazer um remake, ou para justificar um remake, um produto cultural. Essa recontextualização, ele pensa o seguinte: não basta você fazer a repetição, não basta o produto ser refeito, tati-bitati, pronto, que ele vai ser um sucesso. Um produto que foi relevante 30 anos atrás, não necessariamente vai ser relevante hoje. Para ele ser relevante hoje, ele vai ter que ser recontextualizado. E o Final Fantasy VII traz algumas características que foram recontextualizadas de maneira muito significativa. Uma delas dialoga de novo com o que o Louros falou. Existia uma personagem, que eu não trouxe a imagem dela aqui, que é chamada Tifa, que ela era muito sexualizada, mesmo naquela versão cartunesca dela, original. Na versão de 2020, foi uma decisão unânime no estúdio fazer ela menos curvilínea. Eles chegaram a dar uma entrevista falando que era coisa ética a se fazer. Outra mudança interessante na recontextualização é que uma sequência muito famosa do jogo, em 97, trazia aquele personagem principal do cabelo espetado, que vocês viram duas imagens atrás, que é o Cloud, tendo que se disfarçar de menina para entrar numa boate. Na época, era uma piada sexista. Era engraçado ele ter que se vestir de menina e entrar numa boate em que os personagens são todos codificados como gay. Em 2020, essa sequência foi mantida, ela continua no jogo, só que ela foi ampliada. Existe um mini-jogo de dança, dependendo das escolhas que o jogador fazer, a roupa do Cloud vai ser diferente, ou senão as roupas de outros personagens ao redor dele vai ser diferente. E dando uma entrevista, o criador do jogo, da nova versão, que é o Nomura, comentou que a decisão para fazer essa mudança é que a percepção sobre homossexualidade e o movimento LGBT em geral mudou de lá para cá, e que não devia ser uma piada, devia ser uma celebração. A sequência ficou muito boa, novamente a mais memorável dessa nova versão. E existem outras mudanças nesse mesmo estilo, mas talvez a mais interessante é que tanto a Midani Yanes quanto Humberto Eco falam sobre obra aberta. A Midani Yanes acha que o neobarroco, para se concretizar nos produtos midiáticos de hoje, eles são necessariamente uma obra aberta. Quando ela diz aberta, não é que o final é aberto exatamente. Ela diz obra aberta no sentido amplo, de consumismo. Sempre vai ter uma forma daquela obra gerar uma sequência, uma frequência. Você pode mudar a história para poder englobar esses elementos. Você pode abrir ela para uma transmediatização mais facilitada, como uma série de TV, merchandising, livros, coisas desse tipo. E o que é legal do Final Fantasy Remake nesse ponto é que eles extrapolaram essa ideia da obra aberta. E aí, para quem não jogou, vai um spoiler gigantesco aí, que é, o final do jogo muda nesse remake. Eles decidiram mudar o final para que todos os fãs, tanto antigos quanto novos, não soubessem o final da história. E eles não só fizeram essa modificação, como
o jogo termina com um cliffhanger indicando que o Final Fantasy VII Remake vai ter uma ou várias sequências. Inclusive o estúdio não chegou a falar oficialmente sobre isso, se vai ser uma sequência, 2, 3. Tudo é possível agora. E assim você cria toda uma justificativa, não apenas comercial, mas narrativa, para abrir essa obra. O que entra no último conceito que eu botei ali, que é a transestética do Lipovetsky, que ele fala desse link que existe nos produtos culturais de hoje entre consumo imaginário com estética e narrativa. Você faz todas essas coisas ao mesmo tempo. Um produto cultural como um filme ou um jogo pode ser apreciado esteticamente, narrativamente, da maneira convencional, mas ele também está incorporado nesses interesses da indústria cultural. E que esse processo é natural e virou uma coisa simbiótica. Não tem como você se ver livre disso. Aí eu trouxe aqui, por fim, algumas considerações finais que trazem, que realmente concluem essa ideia de que o remake é um processo, assim como no cinema, o remake nos jogos é um processo natural, que faz parte dessa nova fase, dessa nova forma com que a gente experimenta a indústria cultural e tem essa experiência estética com produtos culturais. E os jogos têm essa camada extra de que é a camada interativa. Mas que, assim como os filmes, vai tirar vantagem dessa tecnologia, vai tirar vantagem do poder de processamento, para poder construir cada vez mais esse produto aberto, em que a reprodutibilidade ou a massificação não fazem com que ele perca as suas características como obra de arte, como produto cultural. Mas, na verdade, ela abre as suas fronteiras, abre os seus limites estéticos para gerar novos produtos, novas experiências, apoiados por esse mercado, por essa indústria cultural. Aqui são as referências. Aqui uma mistura, como eu falei, de alguns autores da estética com autores da área do cinema. E estamos com 14 minutinhos. Vou fechar por aqui. Valeu. Muito obrigado. Então, queria agradecer, José Abrão. E agora nós vamos entrar no nosso momento de bate-papo, né? Só recordando as apresentações que nós tivemos. Primeiro fui eu, Edgar Franco, Ciberpagé, que eu falei sobre os processos de criação transmídia em performance e quadrinhos, especificamente em um HQ que eu usei esculturas para produzi-la, refletindo sobre a sexta extinção massiva e sobre a relação entre os processos tecnológicos e tecnognose. Depois o Flávio Gomes e a Rosane, eles apresentaram um trabalho do uso do Arduino para o desenvolvimento de animatronics, com um exemplo muito interessante de um robô, né, criado aí em parceria entre a Rosane e o Flávio, que eles mostraram ele funcionando, muito interessante. Depois nós tivemos o trabalho do Lures, refletindo sobre a questão do hiperreal, da sexualização nos games, e finalmente o nosso amigo José Abrão, que falou um pouco sobre esses remakes nos games, tratando conceitualmente, esteticamente, de seus significados. E assim, eu acho que o interessante é que nós temos 14 pessoas na sala que não são os apresentadores, e eu gostaria de escutar essas pessoas, que essas perguntas viessem do público presente, para não ficar uma discussão só entre nós aqui. Então, eu já vou abrir para perguntas, né? Então, quem quiser fazer a questão, abre a câmera e o microfone e fala. Vamos lá? Edgar, eu posso dar um aviso rapidinho? Sim. Eu vou dar um mini-curso. Em novembro, as inscrições estão abertas, né? O mini-curso é sobre representação sexual do outro através dos jogos digitais. Vai ser no simpósio online. Vou mandar o link aqui no chat. É o primeiro simpósio online de saúde integral para diversidade. De uma faculdade lá do Nordeste, tá? A Unileão. Eu estou super feliz com o convite. E esse minicurso ele foi montado como um grande resumo da minha tese. Então, eu aplico os principais autores e um método de aplicação dos conceitos. Então, é totalmente gratuito e as inscrições estão abertas. Eu mandei aqui no chat.
Fantástico. Obrigado, Loures. Então, questões. Nós não temos muito tempo, então, quem vai fazer a primeira questão? Ó, alguém já abriu a câmera. Vamos? Ninguém? Vamos lá, gente. Bruna? Felipe? Tudo bom? Boa tarde. Tudo bom, Felipe? Seja bem-vindo. Bem, obrigado. Uma pergunta para o Edgar Franco. Você fez um trabalho a partir da escultura, né? Então é uma experiência diferente de pensar a HQ. Eu fiquei uma curiosidade de saber se em algum momento você pensou em apresentar essa HQ num tipo de mídia ou num formato diferente, ou seja, né, quando você coloca a escultura através da fotografia, você bidimensionaliza de novo, né? Pensar numa forma de apresentar isso fisicamente, ou seja, ter a experiência de quadrinhos na tridimensionalidade de fato. Isso chegou a passar pela sua cabeça? Na verdade, seria complicado levar a história em quadrinhos para o ambiente tridimensional, porque a questão dos cenários que eu criei, eles foram extremamente improvisados, né? Então, assim, o que eu fiz? É aquela coisa do brasileiro, sem dinheiro nenhum, eu fiz na sala da minha casa, isolei a copa da minha casa, né, e usei uma mesa que eu tinha para ser o espaço para gerar tudo ali. Então, tem uma questão de um chroma key, então tem algumas coisas assim. Eu fiz um processo, a ideia desse processo, apesar de eu estar preocupado com a questão da tridimensionalidade também, né, sem pensar em programa 3D, né, porque, na verdade, a tridimensionalidade também dos programas 3D, ela acaba se bidimensionalizando porque a gente está vendo ela nos suportes que são as telas, né? Então, o exercício tridimensional, para mim, ele teve mais sentido não na recepção. O sentido principal era na execução, para mim, né? Eu sempre fui um cara do bidimensional, como é agora, criar a criatura, o ser, como um todo, em todas as suas dimensões. E aí, a reprodução final, justamente até por essa problemática, eu penso até em expor, né? Quando eu for lançar HQ, fazer uma exposição onde eu exponha os personagens esculpidos da história, porque eu acho que vai ser bem interessante. Mas isso que você falou, que seria muito interessante, quer dizer, que você ter realmente as cenas da história transformadas tridimensionalmente no espaço. Só que aí pensa na loucura, porque se eu tenho cenas diferentes, o mesmo personagem, eu vou ter que esculpir ele múltiplas vezes. Aí eu teria que ter uma dessas agora impressoras 3D, fazer aí facilitaria, mas aí tem que ter grana, né? Porque, ó, o tamanho do negócio, ó, né? Fazer isso aqui várias vezes no impressora 3D para eu montar cada cena. Então, assim, ó, seria sensacional. A sua ideia é demais, né? É boa, é uma ideia para se pensar. Mas eu preciso de alguns recursos aí tecnológicos e financeiros para levar a cabo. E aí, a intenção primeva como artista era essa experiência de um cara que já vai fazer 50 anos de idade e se desenhou a vida inteira, trabalhou sempre no bidimensional e, de repente, agora eu me proponho porque nem em programa 3D eu nunca trabalhei, né? Eu sempre trabalhei em softwares bidimensionais, então meu trabalho sempre foi bidimensional. De repente, ó, a mesma coisa que eu fiz quando eu completei, quando estava para completar, é a mesma coisa, 40 anos de idade, estava com 39 anos e resolvi fazer performance. Nunca tinha feito isso na vida. E aí estou fazendo performance até hoje. E agora foi o desafio. Agora eu quero fazer uma coisa que eu nunca fiz, que é esculpir, né? Que é sentir. E eu queria sair um pouco da coisa do computador, dessas coisas todas, para criar a história sem necessidade do digital. Obviamente, depois que eu vou montar tudo no digital, a fotografia é digital, eu não consegui escapar nos processos finais. Mas, nesse processo inicial, eu fiquei assim, vou dizer para você, eu quis me isolar mesmo. Eu fiquei sem trabalhar nada artístico no computador durante uns 2 meses no princípio, só esculpindo entendeu? E pensando na coisa da espacialidade. Foi bem divertido e é uma coisa que eu pretendo fazer mais vezes. Por isso que eu falo para todo artista, crie desafios para você. Porque aí, quando eu voltei para o desenho, que é a minha mídia tradicional, eu sinto que eu mudei, né? Tem outras coisas agora sendo pensadas. Mais questões? Obrigado, Felipe. Legal, obrigado.
Edgar, tem um monte no chat ali. Opa, vamos ver então. O pessoal está colocando no chat. Vamos lá. Rafael. Tá aqui, ó. Um problema de remakes estar em alta é a estagnação de ideias. FF7 Remake pode ter alterado a sua experiência, mas a maioria não. Além do incentivo financeiro e nostálgico, por que eu vou jogar algo desconhecido atual se posso jogar um clássico que parece com aquilo que eu imaginava na época? Então eu acho que a pergunta é para o Zé Abrão. Zé Abrão? Opa, eu não sei se era bem uma pergunta ou se era só um comentário, mas né, vamos lá. Ele tem razão em certos pontos e é que nem aqueles apontamentos que eu coloquei lá, que claramente o sucesso comercial é o fator dominante de por que fazer um remake. Mas aí o caso do Final Fantasy, que atende todos aqueles critérios que eu apresentei, é realmente como fazer um remake bem sucedido. Porque também o remake pode flopar. E nos games, assim como no cinema, a gente está tendo diversos casos de remakes que estão falhando e caindo no esquecimento imediato. Então é uma coisa engraçada. Tem alguns jogos que foram refeitos, tal qual filmes, que as pessoas não sabem que foram refeitos. Por exemplo, alguém aqui lembra do Ben-Hur lançado em 2017? Eu não lembro, porque é um filme terrível. Porém, todo mundo se lembra do Ben-Hur de 59. E o Ben-Hur de 1941? Alguém lembra? Nem eu. E aí, essa mesma lógica está acontecendo com games. Aqueles fatores, além do sucesso comercial, é o que vai determinar se aquele jogo vai ser bem sucedido, mas não apenas bem sucedido. Se ele vai ser uma experiência estética e narrativa relevante. O fato não é que ele perde a originalidade. Acaba que, ao atender aqueles critérios, ele vai entregar algum nível de originalidade, porque ele vai se diferenciar de alguma forma do produto original, mantendo a coerência estética com o original. É isso aí. Então, o Ricardo entrou no chat. Se você quer fazer uma questão, Ricardo, por favor. O microfone está desligado, Ricardo. Gracias. Hola, de repente no entiendo muy bien el portugués, entonces sé que dijeron mi nombre, pero no sé qué debo decir. Bueno. Você não tem nenhuma questão? ¿Perdón? Você não tem nenhuma questão para ser feita? Uma pergunta? No, yo me conecté porque tengo que exponer en la siguiente mesa redonda. Você está esperando. Tudo bem. José, então você tem uma pergunta para o Loures, não tem? Por favor. Tenho sim. Loures, com base só nesse artigo, né, eu não vi seu trabalho ainda, estou muito curioso. Até mandei mensagem no seu Instagram aqui já, todo saliente. Uma questão que me chamou muita atenção quando você mostrou a página pornográfica e a modificação, e que me interessa muito, é fandom. É realmente o papel de como os fãs se apropriam de tudo isso, independente do interesse de que seja lá quem for, e sem qualquer interesse por autoria, que é uma questão maravilhosa, e fazem várias coisas, né? Eu acho que fanfic é o principal, mas fanfic pornográfica e pornografia de fato provavelmente estão no top 5 de que fãs fazem. Eu queria saber um pouco se você tem estudado através dessa perspectiva de fandom, se você tem interesse, como é que você está sabendo por dentro disso? Opa, eu vou mostrar para vocês uma imagem aqui rapidinho que sintetiza bem a resposta da sua pergunta. Vamos ver se foi. Apareceu? Apareceu. Então, isso aqui é um diagrama que eu montei para explicar o centro da minha pesquisa, da minha tese de doutorado. Por quê? Na minha tese de doutorado, eu defendo que a sexualidade nos games ela vai aparecer em todos os jogos, de qualquer época, de qualquer gênero. Já fui criticado por ser generalista, mas, na minha pesquisa, nenhum jogo escapa. Por que nenhum jogo escapa? Olha só, a gente tem primeiro a relação dos jogadores, conceito, a jogabilidade, e entramos em fanart. Tem uma comunidade absurda de fanarts sexuais, principalmente LGBT. Eu publiquei um artigo no passado sobre God of War. Encontrei uma comunidade que é baseada na regra 34. A regra 34, para quem não conhece,
ela diz, é uma regra da internet, não é nada acadêmico, diz que qualquer coisa que existe tem a sua versão pornô, ponto. Essa é o que diz a regra 34. Nessa comunidade, eu encontrei o Kratos, que é um espartano naquela posição contra Polongier, de macho alfa, totalmente amarrado, em posições de submisso. Então, assim, a comunidade, ela é muito importante porque ela é central nisso, de colocar os personagens, o jogo, em situações e contextos muito além do que os próprios desenvolvedores se propuseram. E isso tem duas vertentes. Você consegue pensar, por exemplo, se for de Final Fantasy, existe um artista brasileiro que ele retratou o Cloud, o protagonista que é loiro e branco, como um personagem negro de dreads. A arte dele é muito bacana porque pensa, peraí, qual que é a representatividade que nós temos nesses jogos? Por outro lado, nós temos nos sites pornográficos várias cenas de estupro. Então, assim, a comunidade, na minha pesquisa, apesar de não ter entrado a fundo, ela é central, porque ela aborda as modificações, existe uma comunidade muito forte que produz e paga. Nos Estados Unidos, existem pessoas que a fonte de renda de milhares de dólares mensais é produzindo modificações sexuais para jogos. A pessoa manda uma mensagem, banca a pessoa e fala, olha, eu estou te dando $200 aqui. Eu quero que você insira em The Sims uma suruba. Eu quero a minha fantasia sexual, eu quero o meu fetiche no jogo. Eu quero que você crie uma modificação para mim. Então, assim, isso não é discutido. O grande problema da minha pesquisa, como eu disse na minha apresentação, o tema é visto na internet como uma piada e no lado acadêmico como algo marginalizado. Então, eu me encontro entre meios. Eu passo por situações muito complexas. Eu tenho amigos que já me acusaram da seguinte forma: você está querendo acabar com a masturbação. Você quer me proibir de bater punheta. Eu ouvi isso de um amigo. Por outro lado, como eu discuto questões identitárias de gênero, é complicado, porque querendo ou não, eu sou um branco heterossexual. Então, eu tomo muito cuidado na minha pesquisa para abordar esses assuntos. A minha pesquisa tem 12 entrevistas de pessoas das várias identidades sexuais, de vários gêneros, para trazer uma outra visão. Então, a comunidade ela é fundamental tanto para defender a minha hipótese, tanto na minha pesquisa. Eu acho que respondi bem. Oi? Tá muda, Edgar? Eu queria... Estou ouvindo. Foi ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para a Rosane, porque eu sei que o Flávio sempre está criando, ele sempre está pensando nas suas criaturas para as animações que ele desenvolve. Eu queria saber se vocês estão no momento, inclusive esse robô, se ele faz parte de alguma animação que está sendo desenvolvida agora, quais são os projetos utilizando aí o Arduino em animação. Atualmente, a gente está em vários processos, mas o Arduino atualmente não está sendo utilizado para fazer nenhum outro tipo de robô nesse momento. Temos projetos para isso, né? Eu estou aprimorando meus conhecimentos em programação até para poder melhorar a questão de como que vamos fazer essa integração com o Arduino, porque é de muito interesse meu. Então, todos os meus estudos estão voltando para isso, para aprimorar essas questões. E ele tem trabalhado com outras técnicas, né? Atualmente ele está trabalhando com escultura, ele tem outros projetos também paralelos que estão sendo desenvolvidos, né? Tem um projeto que a gente queria ter começado, né? Nós dois queríamos ter começado há algum tempo, mas como a gente estava em processo de mudança de residência e tudo mais, houve uma questão que impediu nesse meio do caminho. O cenário está montado, mas os personagens estão em processo ainda. Muito obrigado. Bom saber. Sei que vem coisa boa por aí. Temos mais questões? Nós temos 5 minutos ainda. Temos mais questões aí do público?
presente, quem assistiu às apresentações. A Mariana, que tem comentado bastante no chat, quer fazer uma pergunta, Mariana? A Gleica também. Se quiser digitar no chat também pode. Às vezes vocês não querem ou só abrir o microfone. Olha a pergunta complexa do Rafael ali no chat. Pronto, tá aí. Ó. Há alguma solução para o consumidor rei? Então vamos Então, lá, Rafael, é com vocês aí. Os dois Josés agora vai ter que ir nessa. Então, é uma coisa muito importante pensar que o videogame, por mais que a gente tenha esse apelo nostálgico, ele é um bem de consumo de um sistema capitalista. A gente muitas vezes se perde nessa questão de nostalgia, que nós temos nossos apegos emocionais com uma narrativa, com uma história, mas o foco, ele é vender. Esse curso que eu vou aplicar, eu faço um questionamento chave. Quem desenvolve os jogos digitais? Quem são os produtores? Eu acho que para ter essa solução, a gente se questionar quem está produzindo. É uma equipe diversificada, de quem que é o estúdio, quem são os financiadores, qual o objetivo do projeto. Por exemplo, os jogos da BioWare, que eu sou muito fã, o David Gaider, ele foi um roteirista por mais de 20 anos da empresa. Ele escreveu um personagem que eu acho sensacional, que é o Dorian, que é um mago gay, que dentro da narrativa do jogo, ele tenta fazer a cura gay no personagem. Só que ele estava 20 anos dentro da empresa. Nos últimos 2 anos, ele conseguiu criar uma narrativa super impactante, super coerente. O que aconteceu dentro da BioWare que ele conseguiu liberdade de produção em 2 anos dentro de 20? Então, assim, eu acho que o principal ponto para essa solução é nos questionar o que nós estamos consumindo para poder reavaliar para onde está indo o nosso dinheiro, porque essas empresas só sentem no bolso. Pode ir aí, José. Não, você resumiu perfeitamente. É uma combinação de dinheiro com desenvolvedor. É engraçado, porque isso também está no cerne da questão de autoria em jogos. Os 2 exemplos mainstream que eu consigo... 3 exemplos mainstream que eu consigo pensar são realmente de criadores de estúdios que falaram, quer saber, se não vender, não vendeu, e foda-se. Que foi o caso que a gente pode ter do último God of War, o caso de The Last of Us, tanto o 1 quanto o 2, que o Neil Druckmann teve que bloquear o Twitter dele quando ele lançou o jogo, para parar de receber hate, porque ele decidiu que o jogo ia ser daquele jeito, com os personagens daquele jeito, e quem achou ruim não compre. E o terceiro exemplo, que é o mais evidente, eu acho que é o Hideo Kojima, que criou o próprio estúdio, passou 7 anos desenvolvendo o próprio jogo, com a própria visão, do jeito que ele queria. O jogo foi massacrado pela crítica, apesar de eu pessoalmente achar o jogo maravilhoso. E ele falou, é isso aí, a minha visão é aquela. Se você não quer, passa bem. Isso é uma coisa que existe muito forte nos indies, os independentes. E que agora começa a chegar nesse pessoal mainstream. Mas tem exatamente essa questão de que, beleza, esses 3 caras conseguiram lançar um jogo, 2 jogos, que foram bem-sucedidos comercialmente, conseguiram gerar uma resposta. Mas nada impede que os executivos desses grandes estúdios ou dessas grandes publicadoras decidam que fulano está dando muito trabalho. Até a próxima e podar o dinheiro do cara. Um outro exemplo bom que eu posso dar é que eu acho que a força vai vir sempre dos indies. Embora a gente veja isso no mainstream, a força vai vir dos indies. É o pessoal que fez o Disco Elysium, que é um jogo independente que só tem para PC, que é maravilhoso, que é abertamente marxista, e que quando ele ganhou um prêmio no Game Awards, que é a maior premiação de jogos, os desenvolvedores dedicaram ele para o Marx, no palco, ao vivo, para todo mundo. E pronto! Entendeu? É um jogo que foi feito pequeno ali, e que ninguém, se você quisesse, ele podia ficar apagado. Mas a força do produto foi tão grande que ele não só acabou se tornando mainstream, como mainstream premiado. Então é a soma desses fatores, é dinheiro e autoria, basicamente. Gente, então nós vamos ter uma próxima sala agora. Eu queria agradecer imensamente a presença de todo mundo que acompanhou os debates.
Agradecer também os apresentadores aí, o Zé Abrão, o Zé Loures, a Rosane, que esteve presente, e deixar, assim, o meu obrigado também ao evento, ao Rubi, pelo convite, e a gente se vê numa próxima apresentação e vamos continuando o bate-papo aí, via internet, via e-mail, e é isso, um grande abraço a todos, obrigado, e que venha aí a próxima mesa, tudo de bom para vocês, quem quiser ficar, que fique, que tem novas discussões vindo aí numa próxima mesa. Um grande abraço e até a próxima. Alô!